Boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é a psicóloga Sandra Ferreira. Estamos aqui novamente com mais um programa, bate-papo com a psicóloga Sandra Ferreira. Vocês estão todos convidados a a compartilhar com a gente suas opiniões, suas experiências, suas perguntas, suas sugestões. Fiquem à vontade. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos. Relacionamentos amorosos, relacionamentos de família, relacionamentos conjugais. Como está a sua vida amorosa? Se você quiser, pode compartilhar dúvidas, compartilhar experiências, fique à vontade. Fique à vontade também para me contatar, colocar perguntas e sugestões através da minha website. Eu vou colocar aqui o endereço, psychologist.com. E vocês ficam à vontade para entrar em contato comigo. Vocês podem me contatar também através da mensagem privada, né, a mensagem particular no Facebook. E aqui está o meu endereço também, meu e-mail. É healthymind today@gmail.com. Então está aqui a nossa forma que você pode entrar em contato com a gente para perguntas e tal. Você pode colocar comentários aqui também. Oi, Andréia, seja bem-vinda. E colocar os seus likes, suas perguntas, seus comentários, fiquem à vontade. Então, hoje, como a gente mencionou, estaremos falando como vai, Wesleyane? Seja bem-vinda. Nós estaremos falando hoje sobre relacionamentos. Como é que está a sua vida amorosa? Como é que está o seu relacionamento familiar com seu namorado, sua namorada, seu marido, esposa, ou se você tem problemas de relacionamento, está sozinho, está se sentindo sozinho, tem dificuldades de lidar com essa situação, ou tem dificuldades de estar no relacionamento. Existem alguns padrões que existem na sua vida, na sua história de relacionamentos, quais são os seus padrões. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Então, relacionamentos é uma área muito vasta, né? Uma questão muito vasta para a gente conversar, e a gente vai falar algumas coisas, mencionar algumas coisas dentro do tempo que a gente tiver hoje. Então, assim, existem vários aspectos da questão dos relacionamentos, né? Dos aspectos é a questão do relacionamento da pessoa com os outros em geral, né? Então, muitas vezes tem as pessoas que são introvertidas, outras são extrovertidas, existem as diferenças de personalidade, né? Existem pessoas que são mais meticulosas, tem pessoas que são mais adaptáveis, tem outras pessoas que são mais organizadas, tem outras que são um pouco mais, vamos dizer assim, menos organizadas, né? Tem pessoas que têm mais dificuldade de se ajustar ao outro, tem pessoas que têm mais facilidade. E quais as coisas que levam a gente a ter um relacionamento fácil ou difícil com a pessoa especial que a gente tem? Seja os relacionamentos amorosos ou seja relacionamentos de família. Então, assim, um aspecto muito importante é a questão da nossa história de vida, né? Então, o exemplo que a gente teve, que tipo de relacionamento que existia na sua família de origem.
os seus pais, né? Qual era o relacionamento entre eles? Como era o relacionamento entre os seus pais? Você teve pai e mãe presentes? Eles se relacionavam bem? Eles se respeitavam mutuamente? Existia um ambiente de harmonia? Ou existia brigas? Ou existia competição? Ou existia violência? Ou existia muito estresse? É, existia abuso? Né? Então, tudo isso contribui para a nossa carga, né? Quando a gente vai para um relacionamento novo, quando a gente começa um relacionamento, seja de amizade, mas principalmente um relacionamento amoroso e depois um relacionamento de família, a gente traz a nossa carga, né? A nossa história de vida. Então, tudo que a gente passou, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente viveu, as coisas que fizeram parte da nossa formação, a gente carrega com a gente quando a gente entra num novo relacionamento. Então, por mais que às vezes a gente não queira repetir, a gente não goste de algumas coisas, a gente consegue ver os problemas que nossas famílias tiveram, nossos pais, os nossos relacionamentos de família de uma forma geral. Ou às vezes a pessoa não teve uma base familiar, ela viveu, precisou crescer muito rápido, ela precisou ter responsabilidade sobre a vida desde cedo, cuidar de si mesma, ou viver pulando de uma casa para outra, né, entre familiares, ou os pais tiveram que mudar, a pessoa ficou morando com um tio, ou uma tia, avós, ou mesmo com pessoas estranhas, ou mesmo os filhos, as crianças, às vezes, dependendo da família, foram colocadas em situações que elas precisavam se virar desde muito cedo, as crianças cuidarem umas das outras, né? Então, na minha experiência como psicóloga, eu vejo casos diversos, né? Todos os tipos de situações familiares que as pessoas viveram, em que isso afetou a vida da pessoa, a sua autoimagem, a forma com que ela se relaciona consigo mesma, os problemas emocionais que ela desenvolveu por causa da formação dela, da história de vida, e, consequentemente, os problemas emocionais, os problemas de relacionamento que ela passou a ter por causa dessa carga, dessa história de vida. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, porque quando a gente está no relacionamento, a gente não está percebendo que toda essa carga, toda essa história, esses conteúdos até inconscientes, que você não tem nem consciência que você tem dentro de si, os traumas, a forma que você se vê, a forma que você vê os outros, tudo isso está tendo um papel na forma com que você se relaciona com o outro. Então, o seu sucesso ou o seu fracasso, a sua felicidade ou sua infelicidade, os tipos de parceiro e parceira que você procura, que você se apaixona, as pessoas com as quais você acaba se relacionando, tudo isso tem a ver com a sua história de vida. Inconscientemente, você está trazendo tudo isso e você não percebe o quanto que as pessoas novas que aparecem na sua vida estão relacionadas ao seu passado, as coisas que você tem dentro de você. Então, o primeiro passo para ter um relacionamento feliz com alguém, para ter uma história de sucesso amoroso, é você se conhecer, né? Então, as pessoas acham que problemas de relacionamento são só resolvidos de uma forma objetiva. É claro que tem muito aspecto objetivo da coisa, né? Existem coisas que a gente pode fazer para resolver os problemas ou para melhorar os nossos relacionamentos, mas é muito importante a cada um
se conhecer a si mesmo, entender o que tem dentro de você, qual o impacto da sua história de vida, as suas experiências prévias na sua família de origem, e o quanto que isso está afetando, e como isso está afetando a sua vida no presente, como adulto, né? Então, esse é um primeiro passo, né? E esse processo, obviamente, esse processo, obviamente, é um processo dinâmico, né? Muitas vezes a gente faz um trabalho de autoconhecimento, faz um trabalho de autoanálise através de várias coisas, inclusive terapia, né? Psicoterapia. Mas é um processo constante, né? Porque a gente está sempre descobrindo coisas novas, a gente está mudando também. A gente para mudar, a vida é dinâmica, né? Tudo na natureza evolui e muda e se adapta, se ajusta. Então, é importante a gente ter essa consciência que nós estamos e precisamos estar em um constante processo de evolução. Então, se a gente não busca essa evolução, esse crescimento, a resolução de problemas anteriores, se amadurecer, né, crescer emocionalmente, entender melhor a vida, entender melhor a si mesmo, a gente fica empacado numa situação e isso em si gera problemas, né? Então é importante a gente estar aberto para evoluir, para crescer, né? Para ganhar novos conhecimentos em todos os aspectos, inclusive a respeito de nós mesmos. Então, esse é um primeiro passo para ter uma vida romântica e amorosa e conjugal e familiar, feliz e saudável. É você se conhecer. Então, eu vejo muitas vezes aqui com o meu trabalho, trabalhando com casais e famílias, que muitas vezes, quando existe, por exemplo, a violência doméstica, né? A gente não faz terapia de casal quando existe violência doméstica, mas às vezes a gente trata um ou outro, uma das partes e tal. Mas é muito comum que isso seja um reflexo de um trauma que a pessoa passou lá atrás. Se a pessoa viveu num ambiente de violência doméstica, né? Se ele é um lar instável, onde havia violência, onde havia desrespeito e abusos, a pessoa vai, de uma forma ou de outra, ou se tornar uma pessoa violenta, o abusador, se tornar um abusador, ou ela vai buscar pessoas que sejam abusadores, porque ela é só o que ela conhece, né? Sem que ela perceba, ela acaba se sentindo atraída por pessoas que vão repetir aquele papel, aquele tipo de dinâmica que ela está acostumada eu digo, a pessoa está acostumada a viver, né? Por mais que, obviamente, os causos de sofrimento, mas a pessoa muitas vezes não sabe sair daquela dinâmica, a não ser que ela procure uma terapia, ela procure resolver isso dentro dela, né? Então é muito importante que a pessoa realmente busque ajuda, individualmente e como casal, né? Então, assim, é uma coisa que às vezes as pessoas não se dão conta de que pode ficar melhor, né? Às vezes não se trata de casos tão extremos de violência doméstica ou de abuso, nem nada disso, mas muitas vezes as pessoas não estão felizes, mas elas acham que é assim mesmo, elas têm que se acostumar e se adaptar e vão levando a vida, mas não necessariamente. É claro que todo relacionamento tem problemas, não é sempre aquele mar de rosas, a gente tem que ser realista, né? A gente não pode esperar que todo dia, durante a vida inteira, seja aquela lua de mel, sem problemas nenhum e tal, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar aberto a observar e se autoanalisar e buscar ajuda.
Não é o caso, desculpa, não é o caso, obviamente, de, diante de qualquer problema, a gente procurar separar, né? Terminar o relacionamento, mas ao mesmo tempo existem formas de melhorar, de aprimorar o relacionamento em prol da felicidade de ambos, né? Então é muito importante a gente ter essa consciência de nós mesmos, ter esse autoconhecimento, desculpa, buscar esse autoconhecimento. Então, uma outra questão muito importante nos relacionamentos, que causa problemas de relacionamentos, é a questão da comunicação. Muitas vezes as pessoas falam a mesma língua, né? Mas elas não falam a mesma língua, né? Então, vamos supor um casal, ambos são brasileiros, né? Então, teoricamente, eles falam a mesma língua. Ambos falam português. Mas isso não significa que eles estão falando a mesma língua quando se trata de um relacionamento mais próximo, mais íntimo. Porque muitas vezes as pessoas têm intenção de falar de uma forma e o outro entende uma coisa totalmente diferente. Então, as palavras em si, elas não são tão objetivas como as pessoas acham, né? Então, as atitudes, né? As atitudes falam também, os gestos, né? O silêncio também fala, né? Então, tudo tem um significado, principalmente dentro de um relacionamento mais íntimo, um relacionamento de família ou um relacionamento amoroso, né? Então, como a gente vai entender isso depende da nossa carga novamente, né? Oi, Jennifer, oi, Giovanni, ou Márcia, sejam todos bem-vindos. Então, assim, é muito importante a gente ter essa consciência de que a comunicação não é algo objetivo. Então, muitas vezes, se está existindo problemas, você está tendo dificuldade de se comunicar, se relacionar com a pessoa especial da sua vida, muitas vezes é bom, é produtivo você procurar ajuda, né, profissional, porque um profissional ele vai ser uma pessoa neutra, né? Se você procurar uma ajuda de um amigo ou de um familiar ou de até uma pessoa religiosa, muitas vezes ajuda, muitas vezes a pessoa pode realmente contribuir positivamente para aquela situação, mas às vezes a pessoa não vai ser neutra o suficiente para te ajudar. Ela vai tomar um partido de um lado ou de outro, ela vai colocar as próprias opiniões, ela vai ter uma visão subjetiva da situação, né? Ela vai colocar os seus próprios problemas ali, sem perceber, e por mais que a pessoa às vezes tenha uma boa intenção, ela não vai, às vezes, conseguir te ajudar, porque ela está sendo parcial, né? Sem perceber. Está dando o melhor de si, mas muitas vezes ela não está conseguindo ser imparcial, neutra, para ajudar o relacionamento em si. Então, um profissional de fora, profissional treinado, né? Com experiência em relacionamentos, ele vai conseguir escutar o que cada um está falando e, tipo, traduzir um para o outro o que um está falando para o outro. Porque, como eu disse, a mesma língua, falar a mesma língua não significa falar a mesma língua. Então, muitas vezes eu vejo nos meus... no meu trabalho aqui com casais, que existe uma barreira entre os dois, um muro entre os dois, né? Um tá falando uma coisa, o outro tá entendendo uma coisa totalmente diferente. Não existe um diálogo, as pessoas falam um para o outro, mas é dois monólogos, né? Então, um tá falando uma coisa e não está escutando o que o outro está falando, mesmo que ele esteja parado, teoricamente, ouvindo, mas ele não está realmente escutando o que o outro está querendo dizer, né? Então, por quê? Porque existe a subjetividade. Às vezes as pessoas já trazem uma carga de outros relacionamentos ou da história de vida dela com a própria família.
de uma forma que ela vê e escuta o que o outro está falando e fazendo de uma forma que não é o que realmente o outro está falando ou fazendo. É uma forma, o que ele quer, o que ele está vendo é o que ele tem dentro de si, né? O que a experiência prévia que ele tem. Isso parece uma coisa simples, mas não, é muito difícil muitas vezes a gente se desvencilhar, né? E é um processo contínuo da gente fazer esse exercício, conseguir separar o que é meu, o que é do outro. O que eu estou escutando, o que realmente o outro está querendo dizer, né? Então, nesse processo de terapia de casal, terapia familiar, a pessoa pode praticar esse tipo de coisa, de conseguir escutar realmente o que o outro está falando e escutar o que você mesmo está falando e se colocar no lugar do outro. E esse exercício de vai e vem, de troca de papéis, é muito importante para o casal começar a ter um diálogo mais saudável e um diálogo mais objetivo também, né? Porque quando a gente fala uma coisa ou faz alguma coisa, tem atitudes, etc., e o outro não está entendendo nada, não importa o que a gente faça, do nosso ponto de vista, para resolver a situação, para agradar o outro não está compreendendo, está compreendendo de uma forma distorcida, então vai criando aquela situação de frustração, aquela bola de neve, aquela angústia que os dois estão tentando mas não estão saindo do lugar. Muitas vezes as coisas só se agravam porque os dois estão tentando, mas não estão conseguindo sair do seu lugar, do seu ponto de vista, e, consequentemente, o relacionamento e a comunicação não está dando frutos positivos em prol de um relacionamento saudável. Então, isso causa toda uma série de problemas, porque o que é o relacionamento em qualquer instância, até relacionamento com colegas de trabalho, pessoas estranhas, tudo envolve comunicação, não é verdade? Comunicação é fundamental para que a gente se relacione uns com os outros, porque a gente viva em sociedade, né? Então, a comunicação, ela é um dos fatores número um de problemas de relacionamento. Então, essa prática, né? Muitas vezes existem pessoas que não têm prática, não têm facilidade ou experiência de se abrir, né? Eu vejo muito isso aqui em terapia de casal. Muitas vezes as pessoas não sabem nem mesmo, elas mesmo não têm nem noção do que elas estão sentindo. E muito menos elas conseguem traduzir isso, expressar isso verbalmente para o outro. Então elas sentem coisas, elas veem, elas sentem o impacto da atitude do outro, muitas vezes elas distorcem, elas se magoam, ou elas interpretam de uma forma errada, e elas não conseguem nem falar para o outro o que estão sentindo, o porquê, não consegue colocar de uma forma objetiva. Não, peraí, você fez isso aí, você falou dessa forma, eu não gostei muito, porque eu entendi dessa forma, foi isso mesmo que você quis dizer? Então, a pessoa às vezes não consegue nem ter esse tipo de diálogo, ela já tira as conclusões baseado nas fantasias que ela tem, baseado na história de vida que ela tem, na carga emocional e de história de vida que ela traz, e ela nem dá ao outro a chance de explicar, e o outro também não entende por que a outra parte reagiu daquela forma, tá agindo daquela forma, então fica aquela bola de neve crescendo de problemas entre os dois, e até mesmo se expandindo para a família. Isso afeta a forma que as pessoas criam os filhos, a forma que eles se relacionam com outros familiares, etc. E isso expande, cria um problema muitas vezes catastrófico, no qual as pessoas se sentem cada vez mais frustradas e mais infelizes e não sabem como sair daquela situação.
E aí, assim, se a pessoa não busca ajuda, ela vai sair daquele relacionamento, ela pensa, ok, eu tenho que, a solução então é separar. Eu vou separar, então meus problemas vão se resolver, tá tudo resolvido. A pessoa separa, aí tal, fica bem por um tempo, achando que, ok, me livrei daquele problema, daquele relacionamento, etc. Mas ela vai acabar se envolvendo com alguém pior ou igual àquela pessoa que ela se separou. Então, é importante esse processo de autoconhecimento antes de tomar uma decisão de se separar, e um processo de autoconhecimento individual e também do que está acontecendo no relacionamento, né? Antes de você tomar uma decisão de separar do seu cônjuge, ou mesmo que seja namorado, ou namorada, etc., para que você não incorra em um sofrimento desnecessário, né? E depois entrar num relacionamento pior ou igual ao que você deixou, né? É um trauma que você poderia ter evitado para você mesmo, e que um simples processo de autoconhecimento poderia ter te ajudado, te poupado muita coisa, né? Então, problemas de relacionamento. Então, um outro fator muito importante que leva as pessoas a ter problemas de relacionamento, e um dos fatores número um de causas de divórcio é estresse, né? Então, aqui a gente vê os nossos conterrâneos, né? A nossa comunidade brasileira trabalhando muito, né? Longas horas, né? Muitas vezes frustrados no seu trabalho, às vezes são trabalhos estressantes, ou às vezes as pessoas têm dificuldade de pagar as contas, ou às vezes as pessoas têm decepções, né? Fizeram planos de investimento, de conquistas, e às vezes isso não gera frutos, né? Não, os resultados não são como as pessoas às vezes sonham, né? E aí isso gera uma série de um grande estresse individualmente e dentro de casa, no relacionamento. Então, é muito importante a gente ter essa ponderação, esse equilíbrio de ver o que tem situações na vida, é claro, que a gente tem que fazer sacrifícios, tem que dar uma certa colocar um certo esforço, né, para conquistar os nossos sonhos, etc. Não tem nada de errado nisso, mas a gente tem que ponderar e tem que equilibrar, colocar na balança, ok, tá, a gente está fazendo isso, a gente está ganhando dinheiro, está conseguindo ganhar bastante dinheiro, ou às vezes não, mas a nossa qualidade de vida não está boa, a gente não está tendo tempo de lazer, ou a gente não está tendo tempo para os filhos, ou a gente não está tendo tempo um para o outro. E a consequência disso muitas vezes, um preço muito alto que as pessoas estão pagando por um sonho material, muitas vezes, não é? Então, às vezes, também as pessoas estão trabalhando bastante, e mesmo assim estão tendo dificuldade de pagar suas contas, dificuldade de dar conta das suas obrigações financeiras, né? Então, aí é o caso da pessoa pensar, não, peraí, eu estou fazendo isso, será que tem alguma outra coisa que eu posso fazer, que eu posso, talvez, ganhar o mesmo dinheiro ou um pouquinho mais de dinheiro e trabalhar um pouco menos, né? Será que se eu trabalhar um pouco menos e fizer um cursinho, não precisa ser se as pessoas não têm documento, muitas vezes não pode ir para a faculdade ou não pode ter uma profissão oficialmente, mas sempre tem alguma coisinha, um cursinho a curto prazo, um treinamentozinho que a pessoa pode fazer online, né? Que pode proporcionar à pessoa uma oportunidade de um trabalho melhor, né?
mesmo entre os brasileiros, ou começar um tipo de empresa, abrir uma empresazinha, num tipo de trabalho diferente, que vai dar mais prazer para ela, vai dar mais satisfação. Isso vai trazer um alívio muito grande para a dinâmica familiar, porque a realização pessoal é fundamental para a felicidade da pessoa. Não só a realização nos relacionamentos. As duas coisas estão interligadas. Se as pessoas estão infelizes consigo mesmas, elas estão dependendo do outro para a sua felicidade, não é uma boa receita, porque ninguém, é claro que todos nós precisamos de nos relacionar, nós temos essa necessidade básica de ter alguém, etc., mas isso não pode ser a nossa única fonte de felicidade, né? A gente tem que estar bem consigo mesmos, a gente tem que estar bem com a nossa autoestima, a gente tem que gostar da gente mesmo, a gente tem que ir atrás das nossas realizações pessoais, das coisas que são importantes para a gente, saber o que é fundamental, quais são os nossos valores, quais são as nossas necessidades da nossa alma, né? As coisas que fazem a gente, os nossos olhos brilharem, que dão entusiasmo, que fazem a gente ficar feliz, né? E porque isso vai trazer naturalmente a felicidade dentro do relacionamento. Se os dois estão bem consigo mesmos, na sua própria vida, eles estão sentindo que eles estão crescendo, eles estão aprendendo coisas novas todos os dias, eles estão realizados, eles estão a caminho da realização dos seus sonhos individualmente, eles estão crescendo como pessoas, como indivíduos, isso vai projetar num relacionamento mais saudável também, né? Então, é muito comum a gente ver, de uma forma ou de outra, de um lado ou de outro, as pessoas se anulando pelo outro, né? Muitas vezes, um se anulando pelo outro ou mutuamente os dois se anulando por um relacionamento. O que acontece? Os dois entram num estado de tédio, né? O relacionamento entra num estágio platô de tédio, de insatisfação, porque ele está buscando no outro exclusivamente a sua felicidade. Então, existe uma cobrança muito maior, uma expectativa muito maior, existe muito mais ciúmes, existe muito mais possessividade, existe muito mais infelicidade e conflitos, porque, na verdade, a pessoa tem que buscar a sua felicidade dentro de si, primeiramente, e depois trazer isso para o relacionamento, na verdade. Então, é muito comum, às vezes, a gente ver pessoas que se anulam 100% pelo relacionamento, aí depois o relacionamento não dá certo, a pessoa entra numa crise muito feia, não é verdade? Uma crise de depressão, numa crise de ansiedade, e às vezes tem pessoas que fazem chantagem um com o outro, né? Criam situações para manter o outro dentro do relacionamento, apesar de o outro não querer mais ficar no relacionamento. Então, tudo isso não é um caminho saudável para você mesmo, né? Para a gente mesmo, quando a gente faz esse tipo de coisa. Porque é importante os dois serem sinceros e serem honestos consigo mesmos e um com o outro, de haver esse diálogo, de haver essa abertura mútua dos dois lados, para que os dois cresçam, para que exista um respeito e um suporte para que os dois cresçam. É preciso também existir uma vontade, um esforço de cada um no relacionamento para o seu próprio crescimento, para que o relacionamento se mantenha ativo e vivo e dinâmico de uma forma saudável para os dois e para o relacionamento em si, né? Então, assim, às vezes as pessoas não conseguem ver. É claro que às vezes existem também situações em que você procurou fazer o melhor de você, né?
em situações de violência doméstica, por exemplo, né? Às vezes as pessoas fazem o melhor de si e o outro ainda abusa, ainda fala que é a pessoa que foi culpada de tudo, é você que é culpada que a gente está brigando, você que é culpada que eu tô te batendo, você que é culpada que eu tô te xingando, você isso, você aquilo. Então, isso aí é uma outra história, né? Quando existe desrespeito e abuso, a pessoa tem predisposição de abusar o outro. Não importa o que o outro faça, o outro pode ser perfeito, pode ser uma pessoa assim, um Deus, né? Perfeito, imaculado, que a pessoa que tem tendências a ser abusador, que é abusador, vai não vai, mesmo assim, conseguir reconhecer isso no outro. Não vai fazer o relacionamento ficar saudável, porque ele está com uma predisposição, ele tem uma predisposição de ser abusador. Então, assim, se vocês conhecem ou se vocês já viveram um relacionamento abusivo, que o outro sempre te colocou para baixo, sempre te falou, mas a culpa é sua, que você não se cuida, por isso que eu te traí, ou você não cuida direito da casa, por isso que eu te xingo, por isso que eu te bato, ou sabe? Então, assim, isso aí é balela, né? Isso aí não existe. Então, se você está viveu, ou conhece alguém que vive isso, o caminho é perceber que, ok, ninguém é perfeito, certo? Mas abuso, não, nada justifica abuso. Quando você não está bem no relacionamento, você não está feliz, você não precisa abusar o outro, você não precisa xingar o outro, você não precisa humilhar o outro, ou muito menos bater no outro, porque violência, existem vários tipos de violência, e nada justifica a violência, nada, né? O outro pode ter todos os defeitos, mas se você for uma pessoa equilibrada, normal, você simplesmente vai tentar conversar. Olha, meu bem, com respeito, você tem que conversar com respeito. Olha, meu bem, eu não estou muito feliz no nosso relacionamento. Tem coisas que você faz que eu não sei, eu me sinto meio, né, desmotivado, ou não sei o que está acontecendo comigo. Então, vai procurar uma terapia de casal, quem sabe, né? Para um profissional ajudar a detectar o que está acontecendo, ou mesmo nesse diálogo, se há respeito mútuo, se há uma sinceridade em ter um relacionamento saudável, as pessoas vão encontrar uma saída, seja com a ajuda de um profissional ou entre si, né? Agora, quando parte para o abuso, quando parte para o desrespeito, então a pessoa já perdeu todos os seus direitos, né? Já não está demonstrando que ela não está investida em promover, melhorar o relacionamento. Ela está só usando o outro para se sentir bem, uma relação de poder. Né? Quando você abusa o outro, quando você humilha, quando você xinga, você bate, é uma relação de poder, não é uma relação normal de relacionamento. O relacionamento normal entre seres humanos não inclui poder. Os dois são iguais, iguais. Não importa se é homem, se é mulher, qual a idade, não importa. Os dois são iguais. Se as pessoas não se colocam nessa atitude de respeito mútuo e de igualdade, de respeito em todos os aspectos da pessoa, como ser humano até, então a pessoa nunca vai estar num relacionamento saudável. Então ela mesma vai estar plantando a sua própria infelicidade, porque naquele momento que o abusador está abusando o outro, ele pode estar se sentindo forte, pode estar se sentindo para cima, mas vai chegar uma hora que o outro vai conseguir sair daquele relacionamento e a pessoa não vai ficar feliz. Ela vai continuar a perpetuar um ciclo de relacionamentos abusivos um atrás do outro, um atrás do outro. Ela vai ficar velha e ela vai ficar sozinha. Né? Porque é isso que a gente vê. Infelizmente, se a pessoa tem uma tendência a ser abusivo, a pessoa se ilude que ela está feliz, que ela está por cima, mas é um fim triste
de uma pessoa dessa, né? Então, por isso que é importante, se você tem uma tendência a ser abusivo, se você teve relacionamentos abusivos no passado, e você sabe, sinceramente, né? Você pode não admitir, mas dentro de si você sabe quando você é abusador, quando você não é, né? Então, busque ajuda, porque talvez você esteja perpetuando um ciclo que você não está percebendo, você está achando que está tudo bem, porque você se sente poderoso enquanto você está abusando o outro, mas você vai, se você não procurar ajuda e mudar esse ciclo dentro de você, com sinceridade, né? Não é só falando que vai mudar, ou mudando por um período de tempo, não, é mudando de verdade, lá no fundo da sua alma, né? Com sinceridade de coração, fazendo todos os esforços, e requer muito esforço, mas se você colocar esse esforço, se você colocar esse trabalho com sinceridade de coração, você vai ter um fim muito mais feliz, né? Porque o fim de um abusador não é feliz. Ele acaba terminando sozinho, né? E a pessoa não fica em paz consigo mesma. No final da vida, ela não fica em paz, né? Porque é a tal da lei da natureza, né? Você planta, você colhe o que você planta, né? Não é questão de ninguém vai se vingar nem nada. É obviamente que existem as leis hoje em dia, né? Você pode ter sanções legais, você pode pagar legalmente pelas suas atitudes, né? Ter a ficha suja, com restraining order, você pode ir para a cadeia, você pode ter uma série de restrições, mas mesmo se você não tiver essas consequências legais, você vai ter a consequência natural da vida, que é você colher o que você plantou. Se você plantou infelicidade, se você abusou dos outros, se você não respeitou os outros, as pessoas que te amaram, se você não procurou se melhorar, resolver os seus próprios problemas, você, infelizmente, vai colher essas coisas ruins que você está plantando, né? Então, as coisas que a gente passou, muitas vezes são explicações, são causas dos nossos problemas, né? Mas isso também não justifica. Falar, mas eu tive um pai abusivo, é por isso que eu sou assim, então eu não vou mudar, né? Não, isso é balela também. Então vai procurar ajuda, certo? Vai procurar um profissional e resolve os seus problemas, porque para todos os problemas existe uma solução desde que você queira. A gente não pode mudar o outro, mas a gente pode mudar a si mesmo, sempre, né? Sempre existe uma saída para quando a gente tem sinceridade de coração e a gente quer mudar a si mesmos, melhorar a nossa própria vida, evoluir como pessoa e como ser humano. Então, um outro aspecto muito importante dos problemas de relacionamento são diferenças de valores, né? Então, os casais muitas vezes têm valores diferentes, eles acreditam em coisas diferentes. As diferenças são produtivas desde que haja respeito, desde que haja crescimento e comprometimento das duas partes, né? Não significa que os dois tenham que ser exatamente iguais, pensar exatamente da mesma forma. Eu acho que isso não necessariamente é uma coisa boa, mas é importante que exista uma possibilidade de crescimento, de aprendizado entre os dois, né? Se isso existe, então é produtivo, mas se existe uma divergência muito grande a ponto de existir um isolamento entre os dois, então isso não é muito produtivo. Então a gente tem que buscar, a gente vê, por exemplo, isso às vezes entre casais multiculturais, não é verdade? Às vezes brasileiros, americanos, ou de outras nacionalidades, ou mesmo entre os brasileiros. Às vezes as pessoas vêm de uma família de um certo tipo, outro vem de outro tipo de família, e às vezes é produtivo, enriquecedor as diferenças, o casal consegue integrar as diferenças de uma forma construtiva para eles, mas às vezes
eles não conseguem isso passa a ser um problema de relacionamento entre os dois. Então, novamente, um trabalho nesse sentido pode ajudar o casal, cada um dos lados, das partes, a entender um ao outro e usar isso de uma forma produtiva. Uma outra questão que leva as pessoas a ter problemas de relacionamento é a falta de, muitas vezes, o casal às vezes entra num platô, né? Numa mesmice, né? A falta de crescimento. Então, isso é muito, muito comum acontecer. Às vezes o relacionamento era bom, tudo tranquilo, mas estão casados há muitos anos, ou se casaram muito, muito novos, e as pessoas mudam com o passar dos anos, na verdade. E só que não houve, muitas vezes, um crescimento na mesma direção, né? Um cresceu de uma forma, outro cresceu de outra, apesar de estarem convivendo ali todos esses anos e compartilhando a vida durante todos esses anos, mas eles não perceberam o quanto que passou a se ver de uma forma diferente, passou a ver a vida de uma forma diferente, e ele está achando que aquela outra pessoa que está ali com ele é o mesmo que ele conheceu lá atrás. Então, de novo, o diálogo é muito importante, né? Poder se expressar, poder desenvolver essa capacidade de se expressar e também de ouvir, né? O outro, ouvir a si mesmo e ouvir o outro. E essa troca de informação, né, sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos, sobre as coisas que você, as suas fantasias, os seus sonhos, tudo isso é fundamental para que o relacionamento continue de uma forma, crescendo de uma forma dinâmica, né? Então, existem muitas coisas, né, que influenciam um relacionamento e a nossa forma, o nosso sucesso, o nosso fracasso, a nossa felicidade, a nossa infelicidade. Obviamente, nós vivemos num mundo complexo, né, hoje em dia, as coisas não são simples, a gente vive numa crise coletiva, né, a gente vê crises políticas, né, crises econômicas nos países, crises ambientais, né, do nosso clima. Isso tudo afeta a nossa saúde, a nossa vida e a nossa saúde mental também. E, obviamente, vai influenciar nos nossos relacionamentos também. Então, estar consciente das mudanças de papel dos gêneros, né? A mulher hoje é muito diferente da mulher de 10 anos atrás, ou da mulher de 20, 30 anos atrás. É importante observar essa dinâmica, essa evolução, né, das diferenças de papel dos gêneros na sociedade, né? Às vezes a gente vê casais, por exemplo, casais brasileiros que moravam no Brasil. Muitas vezes eles tinham um tipo de relacionamento lá baseado nos valores brasileiros, né? Às vezes a mulher não trabalhava, ou ganhava pouco, ganhava menos, aí eles vêm para cá, então às vezes a mulher começa a ganhar mais, ela começa a se ver diferente, a se comportar diferente, ela se sente mais forte, ela se sente mais autônoma. E isso gera, os homens muitas vezes não sabem lidar com isso, e o casal começa a ter problemas de relacionamento. Mas aí, novamente, uma situação de buscar uma ajuda, né? E para que as pessoas possam resolver esses problemas de uma forma pacífica, de uma forma amigável e construtiva, né? Uma crise, ela não é necessariamente uma coisa ruim, dependendo de como a gente lida com ela. Então, uma crise pode ser uma oportunidade de crescimento para o casal ou para as pessoas individualmente, né?
individualmente. Então, muitas vezes a gente enfrenta crises individualmente na nossa vida, né? Crises internas ou crises na nossa vida pessoal. Então, só que dependendo de como a gente lida com isso, a atitude que a gente tem diante daquela crise, o que a gente vai fazer com aquela crise, vai determinar se aquela crise vai trazer uma coisa boa ou uma coisa ruim. Né? Então, cabe a nós usar as crises, usar os problemas, as dificuldades da vida para o nosso próprio crescimento. Né? Então, poder observar que, ok, muitas vezes as coisas podem parecer ruins, determinadas coisas podem parecer ruins, mas se a gente muda o nosso ponto de vista, se a gente começa a olhar aquela mesma situação de um outro ponto de vista, de uma outra perspectiva, aquilo passa a ser uma coisa boa, né? A gente pode aprender, crescer com aquilo, né? Então, existem muitas questões, é um assunto muito amplo, mas espero que vocês tenham aprendido alguma coisa ou tirado algum proveito do nosso programa hoje. Fiquem à vontade para se comunicar comigo. Novamente, vocês podem, eu vou colocar aqui novamente, podem me contatar através da minha website, psychologist.com. Eu tenho uma página no Facebook também, Psychologist, que tem esse mesmo nome, Psychologist, e tem o meu e-mail, healthymindtoday@gmail.com. Vocês podem entrar em contato com perguntas, com sugestões, se existe algum assunto que vocês gostariam que a gente colocasse, que a gente trouxesse, né? Fiquem à vontade para colocar aqui, me mandar por e-mail, ou através da minha website, ou através da minha página aqui no Facebook. Então, muito obrigado, queridos, pela sua audiência, pela sua presença hoje em nosso programa. Conto com vocês na próxima segunda, às 18h, com mais um programa Bate-Papo com a psicóloga Sandra Ferreira, aqui na TV Negócio Fechado. Um grande abraço. Tchau.